quanto que a Cazé TV pode ganhar de monetização transmitindo os jogos da Copa do Mundo de 2026. Eu tenho um canal com 50 mil inscritos e lá eu já fiz 10 milhões de views, 15 milhões de views, 20 milhões de views, então eu tenho uma base de quanto paga a cada 1000 visualizações e principalmente porque meu nicho lá no outro canal é o esporte, o que é muito parecido com o nicho da Cazé TV. Não existem números oficiais da receita da Cazé TV, isso é praticamente impossível de conseguir, mas eu separei 4 possíveis cenários de quanto pode estar gerando de receita a Cazé TV transmitindo os jogos ao vivo da Copa do Mundo. Ao total, são 104 jogos que a Cazé TV vai transmitir no YouTube. E de graça, rapaziada. Lembrando que aqui no YouTube ninguém paga nada para assistir. Os dados que eu usei para fazer a estimativa de receita da Cazé TV foram a quantidade de jogos, que são 104 jogos, a média de visualizações de cada jogo que é transmitido pela Cazé TV e a estimativa de RPM para o nicho que se enquadra o canal do Casimiro, o dono do canal Cazé TV. E a estimativa de RPM do nicho que a Cazé TV se enquadra. Porque para quem não sabe, cada nicho no YouTube existe um RPM diferente. E o que é o RPM? O RPM é o quanto o YouTube te paga a cada 1000 views. E qual é o nicho que a Cazé TV se enquadra? A Cazé TV se enquadra em 3 tipos de nicho, que é o esporte, a transmissão ao vivo e o entretenimento. E o RPM desses 3 nichos são bem parecidos, então não vai fazer muita diferença. Mas eu vou trazer um exemplo para vocês com 4 tipos de cenários de quanto esse RPM pode estar pagando a cada 1000 views por Cazé TV. O cenário mais baixo pode estar pagando R$15 a cada 1000 views. O cenário conservador, R$20. E o cenário forte, R$40. E o cenário pensando muito alto, pode estar pagando até R$60 a cada 1000 views. Eu estou assistindo os jogos da Copa pela Cazé TV e eu percebi uma média de visualizações de 5 milhões de views a cada jogo. E deixa aí nos comentários por onde vocês estão assistindo essa Copa do Mundo, se é pela Cazé TV, pela Globo ou pelo SBT. Deixa aí, ou outro canal. Então agora a gente precisa fazer uma conta muito simples. A gente vai pegar o número de jogos e multiplicar pelo número da média de visualizações que está fazendo o Cazé TV por jogo. Então a gente vai fazer 104 vezes 5 milhões, o que vai dar um total de 520 milhões de views durante toda a Copa. Lembrando que isso aqui é uma estimativa, pode dar um pouco a mais ou também um pouco a menos. Mas eu acredito que possa ser até mais do que 520 milhões de views para a Cazé TV, porque além dos jogos transmitidos, a Cazé ainda faz cortes desses jogos e vai postando, o que vai gerar ainda mais views, além das lives e além das transmissões ao vivo que a Cazé faz. E afinal, quanto isso pode render? Agora a gente vai para a tabela de quanto isso pode render para o Cazé TV. Se o cenário for baixo e o pagamento do RPM for R$15 por 1000 visualizações, o Cazé TV vai estar tirando 7,8 milhões de reais. E se o cenário for conservador, o RPM vai ser de R$20 a cada 1000 views. Isso seria 10 milhões de reais para a Cazé TV, somente com a monetização do YouTube. E se o cenário for bom e uma entrega ainda mais alta, RPM pode ser de R$40 a cada 1000 views, pagando 20 milhões 800 mil para a Cazé TV. E antes de falar para vocês a tabela do muito alto, eu preciso dizer, para mim, é esse cenário aqui que se encaixa para a Cazé TV. É daí para mais. Então eu estou sendo aqui humilde nos números. Beleza, rapaziada? Pode ser muito mais que isso. Se o cenário for muito alto, o RPM pode ser de R$60 a cada 1000 views, o que pagaria em torno de 31 milhões 200 mil para a Cazé TV. E prestem atenção, lembrem do que eu falei. Isso seria somente com os dados que eu tenho e com a média de views das lives que o Cazé TV está transmitindo durante a Copa do Mundo. Eu nem falei ainda dos cortes que ele está fazendo e postando dentro do YouTube, e também tem a monetização em outras plataformas. Mas eu estou focando aqui só no YouTube, beleza? E somente nas lives que ele está fazendo de cada jogo. Então, o cenário é de alto para muito mais ainda o que o Cazé pode estar ganhando de monetização. E mais um detalhe, além dessa receita, o Cazé conta com uns patrocinadores. E eu vou trazer a lista de patrocinadores que o Cazé tem nessa Copa do Mundo, o que deixa a receita também dele ainda maior do que a gente calculou aqui. Esses são os patrocinadores oficiais da Cazé TV: Ambev, Coca-Cola, Itaú, Mercado Livre, Vivo, iFood, General Motors, Decolar,
E depois tem 3 patrocinadores que eu sou totalmente contra e acho que isso é muito errado pro Cazé TV, principalmente no cenário que ele tá vivendo hoje. Todo esse sucesso que ele tá tendo no YouTube, eu acredito que ele não teria necessidade de estar divulgando isso. Mas enfim, segundo o Cazé, isso não prejudica ninguém. Mas, na minha opinião, isso prejudica totalmente quem é refém desse tipo de jogo, que é as casas de aposta. O Cazé TV é patrocinado por 3 casas de aposta. Ele falou que a maioria da receita vem através das casas de aposta. E eu não duvido disso, porque pode vir mesmo. Mas mostrando esses números para vocês, do quanto ele ganhou de monetização somente no YouTube com lives, vocês acham que o Cazé TV teria necessidade de estar divulgando casas de aposta? Deixa aí nos comentários aí. Hoje as casas de aposta que o Cazé divulga é a Bet365, Bet Nacional e a KTO. Eu não estou aqui só para julgar o Cazé e também atacar ele, porque não é só o Cazé TV que está fazendo isso. É emissoras como a Globo, SBT e, na verdade, o futebol está se tornando isso. Pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo, vou dizer para vocês, vou botar uma meta aqui de likes nesse vídeo. No mínimo aí eu quero 500 likes nesse vídeo, rapaziada. Não esquece de deixar o like então antes de sair desse vídeo. E também se inscreve no canal e ativa o sininho aí. E antes de encerrar o vídeo, eu preciso perguntar a opinião de vocês. Segundo o Cazé, todo esse projeto dele de fazer a transmissão da Copa do Mundo de graça pelo YouTube, as casas de apostas são essenciais para manter esse projeto de pé. O que vocês acham depois que eu trouxe esses números para vocês? Será mesmo que as casas de apostas são realmente necessárias para manter um projeto desse tamanho de pé? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários e o que vocês acham sobre esse assunto. Beleza, rapaziada? Se você gostar do conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. Deus abençoe vocês. Valeu?